Bom dia, sétimo ano. Vamos falar um pouco hoje sobre estrutura fundiária e êxodo rural. Certamente, gente, não vamos entrar muito no assunto, ou seja, detalhar muito o assunto, porque é um assunto, um conteúdo, diga-se de passagem, extremamente extenso, tem muita coisa a discutir, porque essa estrutura fundiária do Brasil é uma herança do Brasil colônia desde lá do século XVI, quando o Brasil era colônia. Então, nesse momento, se estabeleceu uma estrutura fundiária para o Brasil, já naquela época. Quando os portugueses vinham para o Brasil, a mando da coroa portuguesa, ou eles se colocavam à disposição para fazer isso e recebiam com isso grandes lotes de terra, grandes extensões de terra para cultivar. Essas terras, que foram chamadas na época de Seis Marias, então, foram chamados de Seis Marias, capitanias hereditárias. Então, esses lotes de terra, com o passar dos anos, podemos dizer dos séculos, foi sendo passado de família para família, sendo concentrada nas elites brasileiras. Então, mas qual é o malefício disso? Qual é o mal que isso causa? Porque nessa área de terra do Brasil, no espaço rural, é ali que se produz o alimento. É no espaço rural que se produz o alimento. Então, de porte ou de posse dessas terras, dessa quantidade imensa de terra, essa elite brasileira produz o alimento, porém atribui ou agrega um valor significativo ao alimento. E de uma outra forma, geralmente também produz visando o comércio ou o mercado externo, em detrimento do mercado interno, ok? Então, vamos entender de início o que é estrutura fundiária? Bem, estrutura fundiária tem a ver com, podemos relacionar ela à concentração de terras, mas a definição de estrutura fundiária é basicamente isso aqui, ó. É o modo, vou colocar aqui, ó, modo como as propriedades brasileiras, propriedades rurais, ou do espaço rural, propriedades brasileiras, estão distribuídas entre a população. Doutor? Então, essa é o que podemos dizer uma definição simples e objetiva, direta, do que é a estrutura fundiária. É justamente a forma de como essas propriedades rurais estão distribuídas entre a população. Podemos dizer que essa distribuição é extremamente desigual, como eu disse para vocês no início da aula, no caso. Lá no século XVI, quando os portugueses vinham para o Brasil, a mando da corte portuguesa, eles vinham já com grandes lotes de terra. E esse lote de terra foi sendo passado para filhos. E isso causou essa grande concentração de terras no Brasil. É interessante que podemos dizer que formou-se com isso os latifúndios. O que é latifúndio? Não coloquei aqui latifúndio. Late vem de grande e fúndio é extenso, território, o fundo, ou melhor, o espaço terrestre tem a ver com fundo. Então, latifúndio significa propriedade grande, ou uma grande propriedade. Mas grande em que sentido? Gente, muito grande. Para vocês terem uma ideia, a média dos latifúndios nacionais brasileiros é uma média de, vamos colocar aí, eu estou falando de extensão territorial, o tamanho deles. A média dos latifúndios brasileiros, eles têm uma média de 1.000
hectares. Cada latifúndio tem uma média de 1.000 hectares. Aí talvez vocês estejam pensando, mas essa unidade de medida eu não conheço muito bem. Como é essa unidade de medida? Gente, para vocês terem uma ideia, ó, em hectare, que HA aqui significa hectare. 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Pensam bem, 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Mas a média de latifúndio é 1.000 hectares. Cada latifúndio tem uma média de 1.000 hectares. Aí vocês fazem um cálculo simples, básico, de quanto dá isso aqui em metro quadrado. Gente, cada latifúndio, para vocês terem uma ideia, são extensões de terra do tamanho de um município e até há casos de latifúndios ser quase do tamanho de um estado. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho que essas famílias concentram de terra. Quer dizer, a quantidade de terras que algumas famílias brasileiras concentram. E alguns latifúndios, eles não estão produzindo nada, terra parada que fica lá. Muitas vezes isso acontece. Então, eu quero dizer que a maior parte do Brasil, o espaço rural brasileiro, está concentrado numa pequena parcela da população, muito pequena. Enquanto os minifúndios, que são áreas do tamanho que os simples mortais conhecem, né? Na extensão, tamanho, vamos supor, essas áreas aqui dos minifúndios não chega a ser nem 1 hectare, há casos que não tem nem 1 hectare, o tamanho, a extensão dela. Então, os minifúndios, eles estão espalhados pela população rural, que tem um pedaço de terra tão pequeno que não dá nem para produzir para si direito, quanto mais para vender, para escoar, entenderam? Então, isso tem causado problemas no abastecimento da alimentação do povo brasileiro. E isso causa o quê? Uma elevação dos preços dos produtos alimentícios, agrícolas do nosso país. Então, realmente, gente, essa distribuição de terra, a estrutura fundiária brasileira, ela é muito complicada. Ela tem causado grande desigualdade. Desigualdade na estrutura fundiária, na distribuição de terra, como de desigualdade também social, porque isso cria-se um efeito dominó. Compreenderam bem? Agora, um outro fato também que nós temos que ter sempre em mente, que essa estrutura fundiária, ela hoje, ela passa por um momento de evolução, desenvolvimento, porque a partir da Revolução Verde, essa Revolução Verde que nós classificamos como Revolução Verde, que passou a acontecer a partir da década de 60, o ápice dela, 70. Então, o que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde foi uma revolução na agropecuária, na produção agropecuária, nos espaços rurais do mundo. E o Brasil também foi afetado por essa Revolução Verde. Revolução Verde significa um desenvolvimento na tecnologia de produção ou de produtos agrícolas. Então, claro, isso aí passa pela biotecnologia, engenharia genética, a produção da OGM, ou seja, de organismo geneticamente modificado, e isso também houve também uma aplicação no melhoramento e produção dos produtos, dos agrotóxicos que são aplicados na lavoura. Então, isso, e também eu quero enfatizar, é muito importante, houve também um desenvolvimento da tecnologia da produção de máquinas agrícolas, coletadeira, máquina para arar o solo, enfim. Isso causou o quê? Um desemprego no campo. Nós chamamos esse desemprego de desemprego tecnológico rural. Esse desemprego produziu
o que nós chamamos de êxodo rural. Êxodo rural está associado ao deslocamento da população do campo para as grandes cidades. Entendeu? Então, esse deslocamento do campo para as grandes cidades foi por conta dessa evolução tecnológica que aconteceu na produção agrícola, agropecuária. Não só na agricultura, mas na pecuária também. Então, essas pessoas, por conta disso, dessa automatização, dessa mecanização no campo, essas pessoas perderam o emprego. Então, o que eles fizeram? Começaram a migrar para a cidade, fortalecendo ou engordando esse êxodo rural e, é lógico, também produziu o que nós chamamos de urbanização, aumentando a população das cidades em relação à população do campo. Isso causa outros problemas que nós conhecemos como macrocefalia urbana, um inchaço da população da cidade, e as cidades sem condições, sem infraestrutura, logística para receber esse povo. Isso tem aumentado o desemprego, a violência, crime, favelização e uma série de consequências na cidade. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, se você tem a sua casa, vamos supor que você more no litoral, aí de repente familiares seu e amigos vai visitar a sua casa, mas aí vai uma quantidade muito além do que a sua casa pode comportar ou suportar. O que vai acontecer? Vai acontecer um colapso ali na sua casa enquanto aquelas pessoas estiverem ali, entendeu? Lugar para dormir, para se alimentar, até mesmo para ir ao banheiro, cria-se aquela fila no banheiro. Deu para entender? Isso é uma analogia que eu estou fazendo para vocês entenderem como é ou como fica a situação das grandes cidades quando recebe essa população que migra do campo, espaço rural, para o espaço urbano. E as cidades sem condições passam por uma situação de macrocefalia urbana, situação muito difícil. Então, gente, isso é o que é o êxodo rural, tá? Então, coloquei aqui para vocês, de forma simplificada e resumida, a estrutura fundiária e o êxodo rural. Ok? Então, essa é a aula do 7º ano. Eu vou preparar algum trabalho para pedir para vocês para fechar essa nota do primeiro bimestre. E vamos torcer, pedir a Deus para que isso passe logo e voltemos ao convívio, à aula de forma tradicional, face a face, como nós fazíamos antes. Ok? Até mais, até a próxima.